E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Brainer quem vos fala. E vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre o tema agroindústria. Vamos compreender melhor o que é essa tal agroindústria, quais são as políticas econômicas que estão por trás desse setor, que estão alavancando esse setor da economia brasileira, e qual que é a relevância da agroindústria para a economia nacional. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a relação da agroindústria e o PIB do Brasil. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a somatória de todas as riquezas produzidas por um país, no ano passado, de acordo com o IBGE, aqui no Brasil, foi de 7,3 trilhões de reais. E o agronegócio correspondeu a 21% desse valor total, ou seja, 1,53 trilhões, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Lembrando que, quando a gente fala agroindústria ou agronegócio, tem uma pequena diferença com agropecuária. A agropecuária está ligada à parte da produção da agroindústria. Então, é como se a agroindústria fosse o todo, né, somando as outras partes que envolvem, né, o setor do agronegócio, e a agropecuária, seria a soma da agricultura e pecuária, fosse uma dessas partes. Então, estão relacionados, mas têm um significado diferente. E o setor do agronegócio foi responsável pela geração de 16 milhões de empregos aqui no Brasil. Por isso, um setor da economia tão importante. Aqui a gente tem duas notícias. Essa primeira aqui, do G1, de 2019, fala que o agronegócio cresceu 3,8% e representa 21% do PIB brasileiro, de acordo com a CNA, que é aquela informação que eu trouxe para vocês. E essa de baixo aqui fala em relação à economia goiana. O agronegócio é responsável por 70,6% das exportações goianas em outubro. Então, demonstra que na economia goiana, o agronegócio ele representa ainda mais um setor forte da economia. A economia goiana ela ainda depende ainda mais do agronegócio. Então, ele está muito presente aqui no nosso estado. E em relação às políticas públicas ligadas ao agronegócio. Essas políticas públicas elas têm alguns objetivos que estão listados aqui, que são para fortalecer o desenvolvimento produtivo do setor, criação de fundos específicos para financiamento. Então, quando a pessoa ela quer montar uma produção de grãos ou um lugar para criar animais, ela vai nos bancos e os bancos têm financiamentos específicos dependendo do tamanho da sua produção, de qual vai ser o ramo da sua produção. O banco financia, né, empresta dinheiro para as pessoas, isenção tributária de algumas fábricas relacionadas ao setor do agronegócio, mecanismo de controle da distribuição e inspeção de alimentos. E aqui eu trouxe algumas dessas políticas que estão em andamento aqui no Brasil. A gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Rural, os Territórios da Cidadania, Programa Agroindústria, Programa Nacional do Biodiesel, e aqui a gente tem o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. O PRONAF ele tem uma relevância muito grande, está presente muito no nosso dia a dia, porque boa parte da alimentação que é servida nas escolas públicas, ela é proveniente do PRONAF, da Agricultura Familiar, que é um programa para fortalecer os pequenos produtores, né? Porque a gente sabe que os grandes produtores, os donos das grandes fazendas, eles têm mais facilidade de pegar recursos emprestados nos bancos, eles têm recursos próprios para financiar suas produções, e o pequeno produtor, ele sempre sai atrás nessa disputa, né, por mercado. Então, esse foi um programa criado pelo governo federal, há alguns anos atrás, com o intuito de fortalecer o pequeno produtor. Mas, enfim, então, o que é o agronegócio? O agronegócio é toda relação comercial e industrial que envolve a cadeia produtiva, agrícola ou pecuária. Então, tudo que envolve aí o uso do solo, seja para criação, para a produção de alimentos ou criação de animais, está dentro do agronegócio. Aqui a gente tem uma foto da usina de etanol em Morro Vermelho, que é no sudoeste goiano, próximo ali na divisa do Mato Grosso do Sul. Então, o agronegócio é isso. Lembra que eu falei para vocês que uma das partes do agronegócio é a agropecuária, que é a produção das fazendas, né, das médias ou pequenas propriedades também. Mas, quando a gente fala agronegócio, a gente está falando de uma coisa mais ampla. E para a gente estudar o agronegócio, a gente costuma dividir ele em três partes. A primeira parte, ou essa primeira parte ela é denominada no senso comum também de pré-porteira, é aquilo que acontece antes de chegar nas fazendas. Então, a indústria e comércio de insumos para a produção, as fábricas de agrotóxico,
as indústrias que produzem as maquinarias, né, as colheitadeiras, os tratores, tudo isso faz parte do agronegócio. Tudo isso é quando a gente vai calcular a economia, né, gerada pelo agronegócio, tudo isso está incluído. Todas as máquinas que são produzidas especificamente para a produção agrícola, os agrotóxicos, os fertilizantes. Então, essa é a primeira parte desse ciclo do agronegócio. A segunda parte, que é chamada pelo senso comum de dentro da porteira, são as propriedades rurais, as grandes, médias e pequenas. Então, o que acontece dentro da fazenda? A gente tem uma fazenda de soja, uma fazenda de eucalipto, e lá dentro tem todo o processo de preparação da terra, né, de plantação, aí depois tem a parte de cuidar da produção, depois a época de colher. Então, tudo isso está dentro dessa segunda parte, que é o que acontece dentro das propriedades rurais. E a terceira parte, que chamam de pós-porteira, está ligada à logística da produção, a compra, o transporte, a venda da produção. Então, desde quando a produção termina lá na fazenda e chega um caminhão que vai comprar aquela produção e levar para os centros urbanos, para as cidades, para as feiras, né? Então, essa é a terceira parte do ciclo do agronegócio. Aqui, eu trouxe para vocês uma foto da Central Estadual de Abastecimento de Goiás, o CEASA, que é um dos maiores distribuidores de alimentos para supermercados e para as feiras daqui de Goiânia. Então, aqui é um dos polos de recepção da produção que vem das fazendas, né? Os produtos saem das fazendas, aqui a gente tem todo tipo de variedade de produtos, de hortifruti, de carnes, tudo isso a gente encontra lá no CEASA. E aí, visto isso, quais são os principais produtos provenientes do agronegócio aqui no Brasil? A gente tem os alimentos, né? Aqui a gente tem um frigorífico que tem as carnes in natura, temos fábrica de leite, todo tipo de alimento. A gente pode pegar aí soja, laranja, café. Então, são vários os tipos de alimentos que são provenientes do agronegócio. Temos os biocombustíveis, com destaque para a cana-de-açúcar, né, que a gente tem muita fazenda de cana-de-açúcar que dá origem ao etanol que a gente consome, que a gente coloca nos nossos carros. Tem muitas fazendas de cana-de-açúcar que vão dar origem ao etanol aqui no estado de Goiás. Produtos têxtil, né? Então, a gente tem algodão, que são utilizados para a fabricação de tecidos. A gente pode ver aqui nessa imagem, é uma indústria de produção de tecidos. Indústria de produção de calçados, que é proveniente do couro, né? Extraído dos animais. E temos também a madeira, que está entre os principais produtos aí. A gente pode pensar aqui, mas você não falou de madeira, né, professor? Quando você falou de criação de animais ou produção de alimentos, né? Mas a madeira, a extração de madeira para a produção principalmente de móveis, né, do setor moveleiro, também entra no ramo do agronegócio, porque está ligado com a extração de recurso material, de recurso natural para a produção de produtos industrializados, certo? Então, pessoal, por hoje é só em relação ao agronegócio. Na próxima aula a gente vai aprofundar com os impactos desse setor econômico para a sociedade, os impactos tanto as consequências positivas como negativas. E é isso, bons estudos, façam as atividades. Até mais.